Oi, gente, tudo bem com vocês? É uma honra estar com vocês no episódio de hoje, o nosso primeiro episódio do NEPcast. O NEPcast que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru, através do Núcleo de Educação Permanente. E hoje estamos num espaço muito especial, é a primeira vez que estamos gravando no nosso estúdio, o estúdio dentro da Secretaria de Saúde, e não poderia ser diferente. Estamos trazendo aqui os nossos queridos Ítalo e Sérgio da Vigilância. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que está extremamente importante e que está em alta nesse momento. Queria agradecer a presença de vocês, tá? E é isso. Bom, muito prazer, eu me chamo Suelen. Estou como coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde. Sou assistente social de formação, sanitarista, tenho especialização em preceptoria no SUS e em psicologia organizacional. Estarei com vocês no primeiro episódio de 2024, na nossa quarta temporada. Sejam muito bem-vindos. E hoje, nesse primeiro episódio, nesse dia tão emocionante para a gente, estamos aqui trazendo nossos queridos gerentes da Vigilância. Vamos trazer aqui Ítalo Ramon, ele que é enfermeiro, sanitarista, enfermeiro oncologista, tem especialização em preceptoria da residência multiprofissional em saúde e atua como gerente da vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Seja muito bem-vindo, Ítalo. Muito obrigado, fico muito feliz em estar aqui hoje, no primeiro dia, nesse novo espaço, etc. Muito chique. Oh, muito obrigada. Muito feliz mesmo, obrigado. A gente que agradece. Estamos também com o nosso queridíssimo Sérgio França, ele que é fisioterapeuta, sanitarista, ele tem especialização em traumato-ortopedia esportiva e é mestre em saúde única e atua como gerente da vigilância ambiental. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Suelen. Oi, tudo bom? É um prazer, como você disse, é a primeira vez que estão gravando nesse estúdio, esse estúdio da Secretaria, então é um prazer para mim também estar aqui. Obrigada, Sérgio. Vocês são muito queridos, né? A vigilância, eu tenho um carinho muito assim, muito forte por vocês, porque eu sei que nós somos muito bem cuidados, né? Eu falei isso nos outros episódios que a gente fez, que a gente gravou, e a gente de fato sente muito cuidado quando fala de vigilância em saúde. E eu agradeço mais uma vez enquanto população, enquanto secretaria por vocês, tá? E aí vamos começar um pouquinho a falar desse tema, que estamos num período assim de alta, né? E a gente precisa estar falando sobre isso, por mais que a gente fale constantemente, é de extrema necessidade, né? É necessário a gente estar falando isso para a população. E aí falar sobre a arbovirose, né? Queria saber quais são as arboviroses, como é isso? Porque a gente escuta muito falar arbovirose, a gente vê muito falar em TV e tal, fazendo as propagandas, mas para a gente entender direitinho, o que são as arboviroses? Bem, a arbovirose é uma zoonose, é uma doença que ela, durante o seu processo de desenvolvimento, ela também afeta animais, ela também atinge animais e humanos, né, no conjunto da obra. Então ela é uma zoonose, mas ela é uma arbovirose, ela é transmitida geralmente por um mosquito, né? Então esse que aí a gente chama ele de vetor, né, é o mosquito da dengue, que aí tem esse nome porque a dengue é a principal doença que é transmitida por ele, mas ele também transmite chikungunya e zika, né? Então, essa condição torna e configura, né, as arboviroses. Então, é um conjunto de doenças. Então, sempre que se fala de arbovirose, não está só se falando de dengue. Fala-se de dengue, chikungunya e zika e também algumas outras que na nossa região não são muito comuns, né, Sérgio? Por exemplo, malária. No ambiente silvestre, né? No ambiente silvestre a gente tem a febre amarela, de vez em quando a gente tem na cidade, como a malária também, mas são doenças geralmente silvestres. As urbanas, como o Ítalo falou, a principal é a dengue e de uns anos para cá, chikungunya e zika. O febre oropouche também é uma arbovirose. Então, assim, quando a gente fala de arbovirose, a gente está falando desse contingente de doenças. Então, todas as medidas, mais para frente a gente até vai falar das medidas, mas a proteção contra o mosquito não é só contra a dengue, é contra esse conjunto de doenças que existe. Interessante, né? Porque quando fala arbovirose, geralmente a gente pensa zika, que antes era só, de fato, a gente pensava muito só na dengue, né? E aí veio a zika e depois a chikungunya. E a gente acha que só fica naquelas três, né? Mas Exato. não, de fato, um universo. É porque as três é que acomete mais a população urbana. Urbana, né? Então, é que é mais comentada.
que a gente está habitualmente acostumado, que a gente conhece alguém que teve, quando nós não tivemos. Então essa situação torna elas mais conhecidas, né? E elas acabam sendo as primeiras a serem comentadas. E estamos tendo um aumento no número de Sim. casos, então ela é bastante comentada em todo o país. Né? E aí eu quero também depois a gente falar um pouquinho sobre esse aumento de casos, né, que a gente está tendo muito aqui no país como um todo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também disso, vou aproveitar bastante. E aí essa relação, né, quando a gente fala, eu queria saber qual é essa relação da arbovirose com o ambiente, né? Com o ambiente, que aí vocês falaram um pouquinho, mas para a gente entender melhor, de fato, como é que isso acontece. Total. É uma relação intrínseca, né? Uma depende do outro o tempo todo, né, Sérgio? A gente tem que ter a água, né? Para o desenvolvimento do alado do mosquito. Então a gente tem essa água parada, principalmente na nossa região aqui, que tem um abastecimento um pouco escasso, então a população tende a armazenar água de forma indevida. Como é de forma indevida? Deixar sem tampa. Então a água está ali paradinha, que o mosquito quer para colocar seus ovos ali, eles eclodirem e cada vez mais mosquitos. Aí então, continuando no que o Sérgio também estava falando, então essa questão, a água ela acaba sendo o meio favorável. E aí a nossa realidade ela acaba sendo uma realidade muito propensa. Por quê? A gente tem uma dificuldade de abastecimento de água já em decorrência da dificuldade de chuvas. Aí as pessoas armazenam de forma equivocada a água que ela está armazenando. Então é muito comum você chegar num domicílio e ele ter balde, né? Tornéis, todos eles estampados. E bacia e calor, né? Então a junção desses dois cenários, e aí esse momento a gente tem o que chamamos de período sazonal, que é um período em que nós esperamos um aumento do número de casos, é um período em que provavelmente o clima está envolvido, como agora, né? E ainda vale salientar que está chovendo muito. Desde o final do ano passado que vem chovendo e essas águas em alguns locais elas ficam acumuladas. Então ficam empoçadas, então é um futuro criador. E aí chove, faz sol. Temperatura bastante elevada, os ovos eclodem mais rapidamente. Fica nessa dualidade o dia todo. Quantas e quantas vezes a gente não fica de manhã, começa amanhã chovendo. Aí a metade da manhã tá parecendo que é meio-dia. Aí meio-dia chove. Aí à tarde faz sol de novo. Então essa troca constante de temperatura, né, associada com temperatura não, né, de ambiente, associado à alta temperatura é o prato cheio para o desenvolvimento do mosquito, né? Então acaba sendo bem coerente esse aumento do número de casos nesse momento. E aí falando só um pouquinho, só uma observação quando a gente fala do armazenar, né, a água. Eu lembro que a gente teve um período muito seco, em Caruaru, muito seco, eu era pequena, tinha que fazer muito isso, né? Vamos armazenar água, então era todo tipo de vasilhinha que a gente tinha, armazenava. E aí tinha que ter a tampa, né? Sempre falar a tampa e tal, só que muitas vezes não tinha, porque você aproveitava um recipiente de alguma coisa, e aí você fazia o quê? Você colocava uma lona, um plástico, e aí aquilo que muitas vezes a gente pensa que aquilo está protegendo, não está protegendo, não vai ter mosquito, não vai gerar nada, mas aquilo baixa, né? Aquela lona, aquele plástico, ele vai baixando, vai juntando. Água ali. E empoça água. É muito importante a gente... Muita gente também faz tanques de alvenaria, né, aqueles tanques, e não cobrem. Aí cobrem com brasilite. É um erro muito grave que fica as frechas naquelas ondulações da telha e os mosquitos entram por ali. Quando a gente vai fazer esse tanque, é bom lembrar que o pessoal coloque uma camada de cimento, fixe um pouco a telha, né, de brasilite e tire. Quando secar, coloca a telha, porque vai estar no formato da telha e impede que o mosquito passe por ali. Que é o problema, né? Muitas residências têm tanques nos quintais que foram feitos para armazenar água, não fizeram a cisterna com tampa, fazem o tanque e colocam uma telha de brasilite e pensa
que está seguro. Que está seguro. Realmente, você falando isso, são coisas que a gente... No dia a dia você não vai pensar nisso, você vai querer que o pedreiro termine, é isso mesmo, eu tenho só isso aqui para colocar nesse momento e isso resolve. E Exatamente. não é, né? Às vezes é falta de atenção, ou talvez essa percepção mesmo, da gente entender que isso também vai gerar, né? Vai acabar gerando mosquito. Exatamente. Outras pessoas pegam aquelas caixas d'água, colocam de plástico, colocam no quintal, aí colocam um cano, faz um buraco nela para o cano entrar. Só que aquele buraco geralmente ele faz maior do que o cano. Então o mosquito também penetra por ali e vai ser um futuro criador. Aquela caixa Atenção, d'água. pedreiros. E todo mundo pensa que está seguro, que fez o trabalho certo. Mas aquele cano, quando é colocado na caixa d'água, ele é bom colocar com uma telinha, que o mosquito não passa onde furou mais do que a largura do cano. Olha, é importante ter altas dicas, hein? O pedreiro também tem que ficar atento às situações. E aí, qual é essa diferença, né? A gente falou do ambiente, qual é a diferença das arboviroses nesse processo, nessa ambientação, digamos assim? No aspecto ambiental, não há muita divergência, porque o vetor, por ele ser o mesmo, o que ele vai precisar é aquilo que a gente já falou, é água, sol e um ambiente que ele consiga se reproduzir ou esperar o processo de ovulação. Então, e ele consegue isso com facilidade, sabe? Então, é rapidinho, ele consegue desenvolver os seus ovos, evoluir, se tornar um mosquito, picar alguém, botar novos ovos, isso acontece em poucos dias, né? Agora, as diferenças estão a partir do momento que um mosquito, geralmente um mosquito fêmea, geralmente não, ou mosquito fêmea, ele pica uma pessoa, então a doença começa a se manifestar, caso ele esteja infectado. E aí a gente começa com as diferenças. As arboviroses, elas são parecidas nos sinais e sintomas, elas não mudam muito, então elas sempre vão apresentar uma febre, uma dor no corpo, uma dor nas articulações, uma dor atrás dos olhos. Quais são os diferenciais? A dengue é uma febre abrupta, uma febre repentina. A pessoa estava tranquila, boa, de repente ela amolece e a febre vem e é uma febre alta. É uma febre que vai para 39, beira os 40. Tem 2 picos, geralmente. Então ela começa com 39, ela cai um pouco, depois ela volta para 39. Mesmo você se medicando, mesmo você fazendo tratamento, ela volta, ela tende a voltar. Né? Ou é aquela febre que é difícil de cessar. Você toma comprimido, faz o banho gelado, como diz nossas vozes, que é uma boa recomendação. E a febre não cessa. A febre não passa. Né? Aí tem as manchas pelo corpo, que podem, e isso, a dor no corpo e a dor atrás dos olhos, que é característica. Isso em todas as... Pra dengue. Fraqueza. Exato. Pode ter dor abdominal. Ela lhe derruba a dengue. A chikungunya faz o mesmo, só que é com a dor nas articulações. Inchaço e dor articular. É muito O comprometimento maior da chikungunya são nas articulações. E dizem que é horrível, né? Quem teve há algum tempo... Eu já tive. Dizem que qualquer coisa, né, você sente, volta a sentir, Eu já tive. E quem já tem problema articular, Pior. vai passar aí um monte de anos sentindo dores. Eu estou falando agora como fisioterapeuta, a gente vê nas clínicas muita gente sofrendo que já tinha dor nas articulações e pioraram. A literatura diz que dor até 5 anos, dores articulares, mas muita gente que já tem problema passa de 5 anos. Passa. Eu tive sequelas da chikungunya, acho que eu passei para uns 5 anos em média, ainda sentindo dor. E assim, é uma dor muito intensa, é realmente uma dor paralisante. A pessoa que ela tem chikungunya, ela não vai conseguir andar, ela não vai conseguir fazer suas atividades motoras convencionais, porque realmente paralisa você, sabe? No meu caso, por exemplo, se a gente for pegar exemplos pessoais, no meu caso, minha mão travava, ela estava completamente inchada, eu não conseguia mexer nenhum dos dedos da mão. Se eu mexesse, era uma dor terrível, terrível. E eu fiquei com essa dor vários anos. A gente sabe, quem teve chikungunya, eu acho muito curioso isso, porque quem teve chikungunya, diz assim, eu sei quando é a dor de chikungunya. Porque você nunca esquece essa dor de chikungunya, sabe? E eu sei, eu tive até um tempo atrás, acho que foi mais ou menos 1 ano a última vez que eu senti.
Já E sabe. quando eu senti, eu falei, isso ainda é da chikungunya. Nossa. Você falou, isso é verdade. Eu tenho algumas pessoas na família que tiveram também, que falam, a dor da chikungunya ela é totalmente diferente. Ela é Eu sei totalmente. quando ela tá chegando, quando ela... E quem tem dor articular, como um exemplo, uma artrose, que é o pessoal de mais, Sim. Geralmente mais da idade. melhor idade, né? Da Aham. melhor idade. Eles sentem mais. E novo, Novo, sentir pois é. tantas dores. E imagina uma pessoa na terceira idade que já tem problema articular e é acometido por uma chikungunya e sente essas dores associando a dor que já Que ele sentia já sente, normalmente já no dia a dia. É terrível. É terrível. Você vê. E a zika, ela já vai ser diferente. A febre geralmente é mais Baixa. branda, uma febre baixa, às vezes tem gente que nem relata ter nem febre. tido, sabe? Agora, as manchas pelo corpo vão ser muito E mais coceira. presentes. E a Que coceira coceira. é muito mais presente. Né? Então, o problema da zika, se a gente olhar em questão do quadro de sintomas, das três, ela é a mais branda. Né? O problema da zika está quando ela acomete uma mulher ou uma pessoa que está gestante. Aí quando ela chega nesse grupo, aí a chance de a gente ter uma síndrome congênita causada pelo Zika vírus é alta. E aí esse é o problema, que aí vem as crianças com microcefalia, vem todo um cenário específico para aquele recém-nascido que não era esperado e que não acontece atualmente com outros agravos que essa pessoa vem a ter enquanto esteja gestante. Pois é, a importância, né, de a gente estar sempre atento, porque muitas vezes acha assim, mas eu estou fazendo alguma coisa errada, o problema é meu, e não é, né, vai uma coisa muito além, porque o fato de você deixar uma água ali exposta, o teu vizinho também vai sofrer com aquilo, né, a rua inteira, o bairro inteiro vai sofrer. É o que a gente de vez em quando escuta dos agentes, que tentam entrar em uma residência e muitas vezes a pessoa está em casa e não deixa aquele agente entrar. Não sabe ela que o agente avaliando pode eliminar um foco que venha a prejudicar não só aquela família, mas as famílias que moram circunvizinhas. Pois é, e assim, né, trazendo esse olhar de vocês, porque são detalhes que muitas vezes a gente acredita que isso não vai ser dessa forma, né? E esses detalhes é perceptível por Pratozinho você. embaixo de plantas, que Sim. acumula água, bandeja atrás da geladeira, que muita gente não fica atento para observar. São até no quintal, uma tampinha de refrigerante, guardar garrafas de refrigerante, de cerveja no quintal com a boca para cima. Eles têm que estar sempre de boca para baixo para não acumular água. Algumas dicas que o agente está ali para orientar, não só para eliminar os focos, caso venha a ser vistos, mas também orientar a população para que a população seja um agente dentro da sua própria residência. E aí falando nisso do agente, né, dessa importância, o período de água, eu tô ali, pronto, choveu hoje, tá? Eu viajei, cheguei em casa, passei um dia fora, quando cheguei em casa, juntou lá uma pocinha de água no quintal, sei. Qual o tempo para que o vetor venha a se gerar? Olha, o vetor ele passa por 4 fases, né? A fase de óvulo, a fase de larva, pupa e depois o mosquito. Então, a pessoa tem como observar, Quebrar isso. Né? quebrar esse ciclo. Os ovos, dificilmente ele vai ver, mas as larvas elas vão estar se mexendo. Agora é bom lembrar que quando for eliminar essa água, jogar essa água fora, não jogue no esgoto. Joga em terra. Jogue na terra, no local que ela não vá chegar a se desenvolver. Porque se jogar no esgoto, ele vai ter a água lá também, continuar a se desenvolver e vai chegar à fase de alado, a fase do mosquito. E uma coisa interessante, né, que antes a gente acreditava que era apenas a água limpa, né? Eu lembro disso, que era apenas água limpa, não deixar água limpa. E aí hoje a gente... É porque na água suja todo mundo dizia que era muriçoca, antigamente, mas hoje a gente já tem desenvolvimento de aedes na água suja. Nossa, como eles evoluem rápido, minha gente. Aí, esse é o grande pulo, assim, às vezes a gente fala assim, como você me disse, é um detalhe, é uma frestazinha que está lá na telha brasilita com a caixa d'água, é um cano que ficou com uma brecha. Gente, o propósito do mosquito é sobrevivência. Ele não tem outra filosofia. O que ele tem, que ele carrega, que é carregado de geração por geração, é sobreviver. Então, ser vivo, né? Exato. Ser vivo. Então, para ele,
se há a possibilidade dele entrar e aqui garantir a sobrevivência dele e da sua espécie, ele vai fazer isso. Então teve brecha, teve qualquer oportunidade ele vai, porque o que ele quer garantir é a sobrevivência dele e da espécie dele. Tanto que conseguiu evoluir, né? Oh, meu Deus, ainda tem isso. Evoluiu para que vocês vão ficar também aqui na aguinha suja e vão sobreviver, né? Já tem até também alguns materiais, alguns estudos que falam, né? De também uma capacidade adaptativa do mosquito de sobreviver em ambientes mais frios, que não era o costume, não é o costume dele. Ele é um mosquito de hábitos quentes, de territórios tropicais. Mas aparentemente ele está começando a também se adaptar a outras áreas. De novo, ele quer garantir a sobrevivência dele e da espécie dele. Ele tá vendo que a gente está ficando mais esperto, né, aqui, então ele está querendo também garantir. Exemplo do ano passado, que a gente teve um pico aqui em junho. Junho que é um mês que é frio em relação a janeiro, fevereiro, porque a época é agora. É de dezembro, novembro, dezembro até março. Mas o ano passado foi maio, junho e julho, o pico aqui em Caruaru. Então a gente tem que ficar atento para todos os meses do ano agora. Não adianta baixar a guarda. E aí falando nisso, né, como é que a gente faz para tratar? Como é que faz para tratar? Como é que eu faço para receber o agente? Eu queria saber também desse processo do agente em endemias. Olha, os agentes aqui em Caruaru, eles saem durante todo o ano, de segunda a sexta-feira. Nos sábados, de vez em quando, a gente tem ações em algumas localidades, alguns bairros, mas os agentes estão de segunda a sexta, no dia a dia, nas residências, sempre fardado com a farda da prefeitura. É importante lembrar. Se o pessoal tiver alguma dúvida que o agente esteja naquela localidade, ele pode entrar em contato aqui com a secretaria, que é o telefone 3101-0201, e a gente informa quais as localidades que os agentes estão naquele dia. Geralmente, não está apenas um agente, está mais de um agente quando estão trabalhando na localidade. Um agente ele anda só quando ele vai atender solicitações, que é quando a população liga para cá, a gente anota o endereço e um agente vai até aquela residência. Então o agente vai se deslocar até aquela residência sozinho. Mas no dia a dia sempre tem uma equipe. Tem uma equipe de agentes e tem um supervisor com cada equipe. E aí atua em todo o Caruaru. Né? Exatamente. E assim, como é que a gente faz para proteger, né? Que eu tenho, graças a Deus, né, temos aí os agentes que fazem esse trabalho, que é árduo, que a gente sabe, né, que tá ali porta a porta, são outros guerreiros também, que ficam muitas vezes ouvindo não é para entrar aqui, e pessoas que não querem. Não precisa não, aqui tá tudo certo. Vez por outra são maltratados. Isso, são uns guerreiros, assim. Mas aí, o que é que eu, população, posso fazer para me proteger? Eu tô na minha casa, o agente já passou aqui faz uma semana, mas aí eu tava fora, o que eu posso fazer para tentar? Se você vê algum foco, se não conseguir eliminar, pode entrar em contato, como a gente disse aqui com a secretaria, que o agente vai até a sua residência, que é no telefone 3101-0201, e você, se receber um agente, foi orientado a eliminar aqueles focos. Então, você tirar 10 minutos de sua semana para fazer um check-up na sua residência, você vai deixar a sua residência sempre tranquila em relação ao Aedes aegypti. Ali mesmo no dia da faxina, né, minha gente? Então, fazer o dia da faxina, vamos olhar ali uma vez por semana, né? Não é algo que vai estar tirando tanto teu tempo, 10 minutos. É muito... É o que a gente diz, a faxina é importante também, porque os entulhos acumulam água, principalmente ao redor da residência. Então essa água aí é que o mosquito está esperando para colocar os ovos. E uma coisa importante, Sérgio, que um dos outros episódios que nós gravamos, vocês falamos de, acho que, leishmaniose. E eu lembro do mosquitinho, não, como é que chama? De Flebótomo. Que ele é micro, qual é o tamanho dele? Eu esqueci, que ele é bem pequenininho. Bem pequenininho. Você falou na hora, eu disse assim, e você falou, se tiver lá uma folhinha, ele tá ali escondido. Eu tenho algumas plantinhas em casa, então agora eu vivo olhando, bora tirar aqui, pelo amor de Deus, porque é um ele cuidado. Gosta de matéria orgânica, né? As folhas, frutos em decomposição, é o habitat natural dele. E se tiver sangue próximo, é o que quer. Aí, ó, tá vendo eu? A fêmea, né, que se alimenta, a fêmea se alimenta de sangue. Higienização, limpeza, saúde Por também. Por isso que é importante também não deixar galinheiros para leishmaniose próximo às residências. Ó, tá vendo?
vigilância de saúde é um mundo, gente. É muita coisa. É por isso que eu sou apaixonada, assim. E vocês trazem esses professores pra gente aqui, tão importante, né? Pra estar discutindo sobre isso. E aí, eu queria só falar mais um pouquinho, só reforçar essa questão do agente em endemias. O que é que a gente pode estar, enquanto população, fazer para recebê-los. Eu sei que tem outras atividades também muito bacanas que fizemos, né? Que a Secretaria sempre faz. Quando identifica que tem foco, né? Quando tem uma área, na verdade, quando vocês identificam que ali está predominante a zika ou a dengue, né? Como é feito esse... Sueli, a gente tem não só o pessoal de combate às arboviroses no dia a dia, mas a gente tem o programa Gestante Segura, Sim. que os agentes visitam as gestantes, principalmente devido ao Zika vírus, né? A gente teve, em 2016 a gente teve muitos casos, então esse programa é pioneiro aqui por Caruaru. Caruaru foi quem lançou esse programa, é tese de mestrado do nosso amigo lá da Vigilância Anderson. A gente tem também, fora o Gestante Seguro, tem o pessoal do difícil acesso, que trata os reservatórios elevados. E muitas vezes o agente chega, não tem uma escada, não tem como chegar até aquele reservatório, uma caixa d'água em cima da residência, que muitas casas hoje têm, ela não está totalmente vedada. Quem faz esse trabalho é o pessoal do difícil acesso, que tem um treinamento específico para isso. Tem o pessoal do controle mecânico, que passa, principalmente quando tem ações, que é recolhendo esses materiais inservíveis que a população teima em jogar no meio da rua, né? Copo descartado, tampa de refrigerante, qualquer coisa que possa acumular água, até as quentinhas, né? Aquele depósito de alimentos, pessoal, hoje muita gente almoça fora de casa e joga aquele material ao relento, então o pessoal sai colhendo, é o pessoal do controle mecânico. A gente tem o controle químico, que é o pessoal da UBV. Todo mundo que tenha uns sinais e sintomas de uma arbovirose, é muito importante procurar uma unidade de saúde. Essas notificações vêm aqui para a vigilância epidemiológica. Ítalo recebe essas notificações, passa para a vigilância ambiental, e a vigilância ambiental tende a fazer os bloqueios, que é o controle químico, é inseticida mesmo, naquela localidade, para parar a circulação viral. Parando a circulação viral, a gente já está um pouco amenizando ali, que muita gente vem adoecer. Porque o mosquito infectado, ele vai morrer. A UBV só mata os mosquitos que estão voando. Ela não trabalha com os que estão dentro do reservatório, na fase de larva e de pupa. Para a gente reparar, é um conjunto de ações. É a ação que você está em casa que está agindo, é o ACE que foi na sua casa, que viu um foco, que viu uma área de difícil acesso que ele não conseguia intervir, que aí fez uma ação para que um outro agente fosse lá. Porque essas ações todas vão conseguir eliminar a fase de larva e pupa, mas não a da mosquito. O mosquito continua agindo. Aí eu preciso que você que está doente, que você que está apresentando sintoma, procure uma unidade de saúde. Porque quando você vai a uma unidade de saúde, os profissionais realizam a notificação, a gente recebe aqui. Com essa notificação em mãos, aí a gente passa de novo para a ambiental para eliminar o mosquito. E parar a circulação viral. Porque o mais interessante é isso, parar a circulação naquele ambiente. Se tem gente doente naquela localidade, tem um mosquito infectado. Então, ele vai picar outras pessoas, ele se alimenta de sangue, né? A fêmea se alimenta de sangue, então ele vai se alimentar sempre. Então, esse alado ele tem que ser eliminado. E ele só é eliminado na fase com o controle químico, com a UPV. Tem a raquete, que muita gente gosta de usar em casa. Tem o SBP, que muita gente gosta de usar em casa. Funciona, também é válido. Né? Mas essas ações, elas são pequenas. Né? Você está eliminando aquele que apareceu ou que está na sua casa. Você percebeu, né? Exato. Tem todo um conjunto. Porque o mosquito, ele consegue se deslocar em cerca de 100, 150 metros ali da área em que ele saiu. Então ele desloca muito dentro daquele território. Então essa realidade faz com que um mosquito só, ele infecte dezenas de pessoas na mesma rua. Né? Então,
por mais que você tenha arqueteólogo, pode continuar usando. O Continua. inseticida que você tem em casa pode continuar usando, não tem problema. Mas a gente precisa que você procure um serviço de saúde, que as pessoas procurem um serviço de saúde, porque ao procurar e ao realizar a notificação, a gente consegue direcionar uma equipe e aí a equipe ambiental ela consegue pegar essa área, né? Não só aquele ponto focal que você está agindo, né? E ainda também tem um outro fator. Procurar o serviço de saúde para a gente, enquanto epidemiologia, ajuda a gente a identificar as áreas que estão tendo maior circulação, que aí a gente pode pedir um famoso carro do fumacê. Não é o carro, não. Hoje a gente não tem o carro. Quem tem, muita gente É o hoje Estado. nos solicita, mas a gente informa quem tem hoje é o Estado. E o Estado só manda para uma cidade quando ela está com 300 notificações para cada 100 mil habitantes. Nossa, esperamos não chegar nessa Numa fase. determinada área, né? Não é a cidade toda. É naquele, um exemplo, aqui no São Francisco, tiver 300 notificações aqui. Então a gente tem como solicitar ao Estado. Aí o pessoal diz como é que faz. A gente faz com a UBV leve, que é a UBV costal. O pessoal, os agentes saem com um maquinário nas costas e sai arrodeando o quarteirão, fazendo os bloqueios. E assim, né, vocês falando da cadeia, né, de pessoas que precisam estar nesse processo, que é um conjunto realmente. E aí volta um pouquinho também naquela história de que a importância da gente não tomar medicação, não se automedicar, né? Principalmente com a dengue. Com a dengue, que a gente sente qualquer coisa, ainda vou tomar aqui. Quando tomar o dipirona, ainda só foi o dipirona, né? Peraí. Isso. E aí temos vários relatos de pessoas que tomam qualquer coisa porque o vizinho disse que isso era bom, que aquilo era bom, e não procuram o serviço de saúde, e aí acaba que a vigilância não tem como atuar, né? Se não chegou a notificação, o paciente não chegou lá para ser notificado, como é que a gente vai estar atuando? E é um problema muito grave com a medicação. Porque dengue não pode tomar anti-inflamatório. Outra coisa, as notificações elas são tão importantes porque o pessoal diz, olha, aqui tem muito mosquito, mande vir o carro fumaceiro. O carro, desde 2016 que ele não vem para cá. Só que o pessoal manda o carro fumaceiro. A gente não pode mandar nenhum bloqueio químico de UBV para uma localidade se não houver a notificação. Por quê? O inseticida ele é liberado pelo Ministério da Saúde e a gente tem que prestar conta de todos os bloqueios que é feito ao Ministério da Saúde. A gente digita todos os bloqueios que são feitos. Quanto usou de inseticida, porque à medida que a gente vai usando é que o Ministério da Saúde, que mandou para a Secretaria Estadual, vai liberando para o município. Então a gente tem que dizer para onde foi desencadeado. Se não tiver a notificação, como é que eu vou digitar um paciente que não existe? E lembrando que inseticida é uma substância química. É veneno. É veneno, né? Não é água pulverizada, não é Você vaporzinho da água. É veneno. Né? Dá banho na casa. Assim, Pois é, também, não horrível. é uma substância química que pode ser tóxica. Ela tem uma toxicidade para o mosquito, mas isso não elimina que ela também possa ter uma toxicidade para outros organismos vivos. Então tem que ter cautela ao utilizar um item como esse, que é importante, mas que, de novo, aí eu volto para aquele ponto. A gente está falando de um mosquito que o objetivo dele é sobreviver. Se a gente usar muito esse tipo de inseticida, o que é que faz? Ele ganha resistência a ele. Aí depois fica pior, porque a gente vai ter que usar alguma coisa mais pesada. Descobriu inseticida, né? É, descobrir, porque a dengue é descobrir. Pesquisando para quando de tempos em tempos mudam. A gente o ano passado usava o espinosado e hoje já está usando o BTI como larvicida, né? Sim. Liberado pelo Ministério da Saúde. Então, eu acho que eles têm estudo que começou a ter resistência, eles mudam. E uma coisa bacana também de ressaltar aqui, né? Que o papel da vigilância também acaba sendo esse, de estudo, né? Muita gente não sabe, mas eu sei quantos e quantos estudos que saem daí da vigilância, né? Que é justamente por estar tão próximo ao território e estar tratando essas evoluções, né? Que é isso que vai para o Ministério, enfim, para o Estado, o Ministério, e que faz avançar, que é para cuidar mais uma vez da gente, né? Pois é. E aí só reforça, né? As De informações fato, precisa... que são enviadas para as secretarias estaduais e para o Ministério. Isso. E aí a gente vai trabalhando junto, né? Nesse processo de Olha, estudar. o mais importante é a colaboração da população. Se a população não colaborar, a vigilância não vai ter como atuar. O agente de endemia não entrando em uma residência, como é que ele vai eliminar o fogo? E aquele fogo pode
prejudicar toda a comunidade. Verdade. Então é parceria mesmo, parceria com a atenção básica que vai notificar, parceria com a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental. Todo mundo tem que somar esforço, porque o mosquito é danado. É danado, está evoluindo, né? Está É, tentando evoluindo. sobreviver a todo tempo. E aí, para a gente fechar, existe algum estudo, algo que fala sobre vacinação? Sim, já tem a vacina da dengue, né, que está disponível. Finalmente, assim, eu fico muito feliz, porque eu também gosto muito de vacinação. Uhum. E a vacina é o melhor meio. Acho que todo mundo já escutou, né? Melhor prevenir do que remediar, Isso. né? Então, não há instrumento melhor do que a vacinação. Covid está aí para provar isso para todo mundo. Para quem ainda não verdade. sabia do poder da vacina, Covid Descobriu mostra agora. isso todos os dias, né? Só que ainda está nesse processo lento, porque é um insumo novo, né? É um insumo novo de uma doença que, apesar de ter grandes impactos públicos, ela não tem eu diria, o apelo social que a Covid, por exemplo, tem, né? Então, hoje a gente só tem basicamente um laboratório produtor no mundo todo, então ele está demandando para todos os países. Então fica naquela situação de vai mandando um pouquinho, vai mandando um pouquinho. A vacina já chegou no Brasil, já chegou em Recife, distribuída de forma gratuita, né? Sendo realizada na região metropolitana, a correção, em alguns municípios da região metropolitana. O estado de Pernambuco sinalizou que pretende ampliar essa distribuição para o restante do interior do estado. Isso deve estar acontecendo em breve, mas vai depender do envio de novos lotes, de novas doses para a região, né? Para a gente conseguir. Então, é a melhor forma. Ela protege contra os 4 tipos, né? A gente tem uma proteção. Tem aí uma perspectiva do futuro de o Butantan também está fazendo, que é quem faz a vacina da influenza, então isso vai ficar ainda melhor para a gente. Mas ainda são coisas que estão sendo construídas. Eu acho que o nosso cenário de dengue ele deve mudar daqui a alguns anos, né? O meu medo é que as outras arboviroses se tornem presentes. A vacina que está sendo usada no Brasil, ela imuniza para os 4 sorotipos. Então é muito importante. Esses sorotipos também, o pessoal quando procura a unidade de saúde que coleta o sangue, a gente fica sabendo qual é o sorotipo que está circulando aqui em nossa cidade. E hoje a gente tem um dengue muito doido, né? Isso, dos 4 tipos de vírus de dengue, a gente já tem confirmação de 2. E aí, volto à parte dos sinais e sintomas e a preocupação de tudo isso que a gente falou. Porque existe uma condição da dengue, que é o caso de dengue grave. E ele está ligado, muitas vezes, a uma condução de reinfecção. Então, se a gente tem a comprovação de 2 vírus em circulação, eu tenho uma chance real de ter uma pessoa que agora, há um mês atrás, ela teve dengue 1 e agora ela está com dengue 2. E aí essa condição dá a ela um risco maior para ela desenvolver dengue grave. Então é um paciente que vai necessitar de internamento, pode necessitar de leito de UTI, que há risco de óbito. Entende? Como a gente teve um aumento muito grande de óbito no país. Isso, né? Muito grande, Com e muitos dengue, casos né? ainda por dengue, e muitos casos ainda sendo investigados. Tem, dessa parte epidemiológica, né, a gente tem acompanhado os números do Brasil, ele já, desde o ano passado, ele já se configura o país como, nas Américas Latinas, né, pegando todos os países do continente latino-americano, como o país com maior incidência de casos geral, de casos graves e de óbito. Então a gente está imperando quando fala de dengue nesse cenário. O ano passado, Pernambuco e Caruaru apresentou um declínio no número de casos notificados, confirmados, etc. Mas não é o que está acontecendo esse ano. A gente está seguindo o desenho daquilo que aconteceu há anos atrás e o que está acontecendo, principalmente na região sul e sudeste do país. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, com um aumento significativo do número de casos, não só notificados, como confirmados, confirmação e óbitos, confirmação de dupla circulação, tripla circulação de vírus. Então, quanto mais vírus circulando, mais pessoas adoecidas. E isso se torna grave, é um cenário muito grave, porque à medida que as pessoas vão adoecendo, não, como a gente falou, tem toda uma cadeia em volta, né, todo um processo colaborativo em volta, mas tem aquela pessoa que adoeceu. Quem é que foi que adoeceu? É uma gestante, é um idoso, é uma criança, é
imunocomprometido, ou essa pessoa teve uma suposta arbovirose há um mês atrás, está tendo outra agora, eu estou diante de um possível caso grave. E outra coisa, se você teve uma infecção pelo D1, você não vai ter pelo mesmo dengue. Você fica imune àquele vírus. Então é uma reinfecção com outro tipo de vírus. E a gente tem um péssimo hábito de achar, né? Ah, não, eu já tive dengue, eu sei como é, então é uma coisa simples, eu já sei o que tomar. E não é, né? Veja a importância da gente estar bem informado. E lembrando sempre, se você estiver com sintomas, os sintomas das 3 são muito parecidos no começo, né? Febre, dor no corpo, dor nas articulações, são muito parecidos. Não se automedique. Não tome anti-inflamatório. Evite tomar nimesulida, ibuprofeno, porque todas essas medicações são anti-inflamatórias. E no caso da dengue, a medicação anti-inflamatória, ela piora os sintomas. Porque aí eu vou ter um caso de dengue grave causado por um processo hemorrágico. Então, evitar tomar anti-inflamatório. Tá com sintoma, você quer tomar alguma coisa porque não aguenta, porque tá com muita dor de cabeça, não consegue, que também é compreensível. Tem pessoas que não conseguem chegar a um serviço de saúde a partir do momento que elas começam a ter sintomas, né? Toma dipirona. O bom e velho dipirona. Toma dipirona, quando tiver a possibilidade, e se hidrate. Água. Hidratação é importantíssimo, porque dengue não tem remédio, né, para dengue. Dengue trata os sintomas. É paliativo. E a hidratação, ela é muito importante. A importância, né, da água até nisso, na hidratação, como é importante. É curioso, né? Porque a água faz o mosquito se desenvolver e a água vai tratar a gente. Que vai tratar a gente. Nossa, verdade. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer, tá, pela presença de vocês. Agradecer por trazer esse tema tão importante. Num momento tão importante, né, que estamos, que é de alta, e a gente precisa estar tendo esse cuidado. Obrigada por esse cuidado que vocês têm com a população. Agradecer a você que está nos ouvindo, está nos assistindo também. A você, profissional de saúde, que também tem esse papel tão importante. Você é agente de endemias, que tem um papel tão importante de estar tratando, estar cuidando da gente, né, da população caruaruense. E aí eu queria agradecer e passar uma fala para vocês de agradecimento, de considerações finais, para a gente estar encerrando esse episódio de hoje. Muito obrigado por ter me chamado aqui, por ter nos convidado aqui para esse primeiro dia, esse primeiro encontro. Fico muito feliz em estar aqui no seu estúdio, chique, como eu já disse. Mas, dando um aviso final, a gente tem um programa aqui no município, que é o programa Gestante Segura, que nós temos uma equipe de agentes de endemias que acompanham mensalmente todas as gestantes para evitar que elas tenham arbovirose. E aí não é só Zika, mas também chikungunya, dengue e qualquer outra que esteja acontecendo. Então, é um programa importantíssimo que a gente tem aqui no município, como o Sérgio já disse, pioneiro da região, que já foi premiado, que já é teste de mestrado e que tem uma importante ação na comunidade, né? Tanto que desde a sua criação a gente não tem mais casos de síndrome congênita ligada ao Zika vírus aqui no município. Então, isso é um impacto muito positivo para a população. E para isso, basta que a gestão seja acompanhada no pré-natal da unidade ou que entre em contato conosco, que a gente vai adicionar lá na rota de ação dos agentes e eles irão visitar tranquilamente. Então, muito obrigado a todo mundo por ter estado até aqui e vamos até a próxima. Obrigada, Sérgio. Queria agradecer você também por estar aqui conosco, tirar esse tempo mais uma vez para estar conversando com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eli, nesse primeiro programa tão importante, que é a inauguração de um estúdio muito bom. E pedir à população que receba o agente de endemias. A parceria é a mais importante para a gente lutar contra o mosquitinho, que causa tantos transtornos. Verdade, tão pequenininho, né, que causa aí tanta coisa. Então, a população seja parceira do agente, o agente é parceiro da população. Se não tiver foco, ele vai fazer a educação. E você vai ser um agente dentro da sua própria casa. Então é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Obrigada mesmo pela presença. Obrigada a você que está em casa, mais uma vez em casa, no trabalho. Muito obrigada. E continue nos seguindo, importantíssimo, tá, gente? A gente continua nas redes sociais, @prefcaruaru e @nepcaruaru. Obrigadão e até o próximo episódio. Tchau, tchau.